Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vem mais uma vez bater um papo com a doutora Cássia Bertassoni sobre Previdência Social. A reforma, dúvidas. Doutora Cássia, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos tirar algumas dúvidas? BPC. Tem alguma mudança na reforma aí sobre o BPC? Então, o BPC, né, o benefício de prestação continuada, é aquele benefício que é pago para as pessoas abaixo, que ganham como renda familiar, né, por indivíduo abaixo de 1/4 do salário mínimo, tá? Então, são pessoas que são consideradas de baixa renda, né, no estado de miserabilidade, ok? E havia uma previsão para se elevar a idade do BPC, que hoje, para o idoso, é aos 65 anos. Havia uma previsão no projeto para se elevar para 70. Contudo, a comissão acabou revogando, né, essa disposição e manteve a idade do idoso aos 65 anos. Lembrando que o benefício é para o idoso e é para o deficiente, tá? Mas todos têm o direito. Mesmo se tiver um aninho de idade, já nasceu com um tipo de deficiência, já tem o direito. Sim, o deficiente, a pessoa com deficiência, independentemente de idade, desde que a renda familiar seja baixa, ela tem direito ao benefício de prestação continuada. É um salário mínimo que é pago à família para ajuda, para necessidade, né? Já o idoso, desde que ele não tenha aposentadoria, aí sim ele pode receber um benefício de prestação continuada, né, a partir dos 65 anos, independentemente de ser homem ou mulher, tá? E que a família seja de baixa renda também, o grupo familiar dele seja de baixa renda. Doutora Cássia, existe aí um zum, mas nada ainda confirmado, não é lei. Mas o menor, a família que resolve pagar o INSS do menor, este menor tem direito, esse tempo que foi pago, ele tem direito para contar quando ele estiver perto para se aposentar? Isso é muito importante destacar, tá? A CLT, né, que é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, ela só permite o trabalho do menor a partir dos 16 anos, como menor aprendiz. Antes disso, ele não pode exercer uma atividade legalmente, tá? Com registro na carteira e tudo. O que significa que para o INSS, para a Previdência, também só é contado o tempo dele a partir dos 16, que é quando ele efetivamente, legalmente, ele pode trabalhar e exercer uma remuneração. O que acontece? É comum que a gente tenha menores antes dos 16 exercendo algum tipo de atividade e ali a família queira pagar isso para ele, tá? E aí, como ele não está exercendo uma atividade remunerada legal, imagina que a família pague na condição de facultativo para esse menor, tá? Só que até mesmo no facultativo não seria correto pagar para ele. Tá? E aí começou-se a levantar um questionamento e o que a gente tem hoje são decisões dos tribunais acatando esse tempo antes dos 16 anos desse pagamento como facultativo para contar na aposentadoria futuramente. Tá? Então já há algumas decisões nesse sentido, tá? Mas a lei ela só autoriza o trabalho efetivo a partir dos 16, né? Que deixa isso bem claro. Tá? Então significa, resumindo, o menor, menos de 16 anos, não deve pagar nada para o INSS, nenhum tipo de contribuição, porque senão ele vai perder esse dinheiro. Poderá acontecer, tá? Ou ele terá que buscar na justiça o reconhecimento dessas contribuições. Então, assim, não é que ele vá perder as contribuições, é só que ele vai ter um maior trabalho, porque vai ter que ajuizar uma ação, pedir a um juiz para reconhecer esse tempo. E o INSS não vai fazer isso automaticamente, tá? E aí ele quando, eu me senti lesada, exemplo, vamos dizer que a Cida é menor de idade, quem me dera, mas então vamos dizer que a Cida resolveu, paguei, meus pais me ajudaram, paguei, só que eu tenho menos de 16 anos, e aí agora eu quero esse dinheiro de volta, eu tenho que entrar com uma ação para solicitar esse estorno, ou eu posso também solicitar esse tempo futuramente para contar quando eu for me aposentar? O pedido de restituição, caso a pessoa se interesse em fazer, ele pode ser feito pela Receita Federal administrativamente.
Caso haja uma negativa da Receita Federal em devolver desse valor, aí sim ele vai buscar uma ação judicial para pedir a devolução. Lembrando que no caso de devolução de contribuição, há uma prescrição de 5 anos. Então, contribuições a mais de 5 anos não podem ser devolvidas nem administrativa nem judicialmente. Tá? Então, infelizmente, o tempo, né, ele fuzilou ali o seu direito. Tá? Estando dentro do tempo prescricional, você poderá pedir isso de volta. Ou, caso você não queira a restituição, você pode pedir a declaração de que esse tempo seja computado futuramente na sua aposentadoria, o que já tem sido concedido. Tá? Espetacular. Essa informação é muito importante a você, mãe, a você, pai, a você responsável por um menor. É melhor não fazer essa contribuição a princípio, até que isso seja resolvido na reforma, né, doutora? Sim, pelo menos por enquanto, num período de estabilidade que a gente está, e principalmente de decisões judiciais, que você vai ter um juiz decidindo de tal forma e o outro não seguindo necessariamente a mesma decisão. Então, assim, o melhor, segundo a lei, é fazer a contribuição a partir dos 16, quando ele tiver com a carteira assinada corretamente, né, para evitar esse tipo de problema. Essa informação é muito importante porque são tantas dúvidas, não só essa, todas as outras que nós estamos abordando aqui é muito importante. Saber é necessário e é muito importante, viu? Vamos dizer que alguém nunca tenha, isso acontece, viu? Nunca tenha contribuído com o INSS, mas resolveu começar a contribuir, empregada ou não. A empregada ela seria obrigado, né? Mas se ela não estivesse trabalhando e aí resolveu pagar o INSS, ela pode pagar retroativo? Isso é bem comum, aparece bem no escritório as pessoas perguntando, tá? A contribuição retroativa, ela existe desde que houve uma atividade. A pessoa exerceu algum tipo de função. Tá? Então, se ela provar perante o INSS que ela exerceu uma atividade econômica, mas que não contribuiu, ela pode pagar esse retroativo. Tá? E esse retroativo ele vai ser computado no seu tempo desde que ela já tenha algum tipo de registro lá. Tá? Porque o que acontece? Para o contribuinte, se ela vai fazer isso, ela não é empregada. Né? A gente está falando de um contribuinte individual. Tá? O contribuinte individual ele só vai começar a contar o seu período de carência, que é o tempo mínimo para ele poder conseguir um benefício, a partir da primeira contribuição em dia. Então, o retroativo ele só é um acréscimo ali na contribuição dele, mas a carência dele é só a partir do momento que ele pagar a primeira em dia dali para frente. Tá? E aí, quer dizer, ele pode fazer essa contribuição. Agora, um facultativo, por exemplo, não tem contribuição em atraso a fazer. Tá? Não é possível, eu, por exemplo, estou com 60 anos, quero me aposentar, posso pagar 15 anos atrasado? Infelizmente, não pode. Tá? Então, é possível a contribuição retroativa, desde que tenha ocorrido uma atividade econômica, ele tenha desenvolvido alguma coisa. E a INSS vai querer provas disso. Caso não tenha? Caso não tenha, infelizmente, ele tem que pagar mês a mês até fechar a contribuição, tá? E no caso de prova dessa atividade retroativa, né, só para destacar, um autônomo, notas fiscais emitidas, RPA, no caso, qualquer tipo de recibo que ele tenha, entendeu? Que ele trabalhou, que a pessoa demonstrou, então aquilo ali já é prova de que ele exerceu a atividade, tá? Nossa, muito importante essa informação. Você que está começando agora, nunca pagou o seu INSS, tem vontade de pagar, até mesmo retroativo, se prepare. Se você não tem essas provas, vai guardando, pega recibo, é importante. RPA, prefeitura, você vai ali, pega uma nota fiscal, paga, né, e consegue. Vai guardando. Documento tem que ser guardado sempre, porque contra fatos não há argumento, né? Exatamente. Então é necessário fazer essa coletânea de provas, tá? A única pessoa que não precisa nem fazer pagamento retroativo, nem precisa de tanta coletânea de provas é o rural. Né? O rural, como ele não tem uma contribuição efetiva, então ele não precisa fazer pagamento em atraso. Ele só precisa demonstrar a condição dele rural, que pode ser por documento ou pode ser por testemunha. Tá? Quem nunca contribuiu tem direito à aposentadoria? Não, quem nunca contribuiu tem direito a um benefício de prestação continuada se for de baixa renda. Tá? A gente estava conversando no início, previdência é retributivo, você paga para ter benefício, você tem benefício se pagar e vai pagar para ter benefício, então há uma retributividade aí. Observação a você,
meu amigo, minha amiga, não vou citar se é homem, se é mulher ou o nome, porque não tive autorização. Então, olha, se você nunca contribuiu, infelizmente, neste caso você não tem. A não ser que entre no BPC, né? Então, vamos lá. Doutora Cássia, se o João, ou o Pedro, ou o Manel, ele contribuiu, parou de contribuir, mas ele parou de contribuir aqui no Brasil, porque ele se mudou para outro país, ele foi embora para outro país. Como que fica a situação dele referente à Previdência Social aqui no Brasil, a situação dele, se acaso, porventura, ele volta daqui a uns 20 anos ou 10 anos, daqui a um ano, a situação dele, como é que fica? Então, é muito importante você falar isso, porque em alguns países o Brasil possui um acordo, né, internacional previdenciário, aonde as contribuições no país podem ser levadas para o país de origem dele, se ele pretende não voltar, da mesma forma como se é um imigrante que veio, ele pode retirar as contribuições de lá e trazer para cá. Cito como exemplo Portugal, os Estados Unidos, que a gente já sabe que existe esse acordo e que é possível fazer essa compensação entre os regimes de forma internacional. Tá? Agora, se ele pretende retornar ao país, que deixe as contribuições aqui e quando ele voltar, que ele volte a pagar. Lembrando que esse lapso que ele esteve lá, né, fora, né, infelizmente vai ficar em aberto, salvo se, né, ele está em uma daquelas categorias que a contribuição dele é obrigatória. Por exemplo, ele está trabalhando em uma seccional de uma empresa brasileira, entendeu? Ele foi para fora, mas a empresa é brasileira, então ele continua vertendo contribuições aqui, né? Ou então ele foi a mando do governo, né? É missão diplomática que a gente chama, também são contribuições vertidas aqui. Então, se são esses o caso, né, mesmo estando fora, ele ainda continua contribuindo para o INSS. Agora, se ele foi por vontade própria, haverá um lapso que, infelizmente, ele vai ter que depois preencher para poder ter direito ao seu benefício. Tá? Essa fala sua, preencher, significa vai ter que pagar esse tempo que deixou de pagar, né? O retroativo, novamente eu falo, é somente se ele exerceu a atividade. Ele vai ter que provar que ele exerceu uma atividade econômica para pagar retroativo. Senão, ele vai ter que pagar para frente, digamos assim, né, para ele poder receber, preencher essa lacuna. Mas aí ele pode ficar pagando. Eu fui embora, mas eu vou continuar pagando aqui. Isso também preenche um pouco essa lacuna aí, né? Sim, sim. Se ele não está exercendo, se ele não está vinculado a um regime lá fora, né, exercendo uma atividade, ele pode continuar pagando ao INSS aqui. O que não pode é se ele estiver vinculado a um outro tipo de regime, tá? Aí ele, infelizmente, haverá um conflito exatamente devido a essa possibilidade de levar a contribuição daqui para lá e de lá para cá, tá? Qual é o conselho que a senhora, especialista nessa área, deixaria aos brasileiros? Alguma coisa que possa assegurá-los? Olha, não deixe de fazer isso, olha, fique atento a isso, no momento dessas mudanças aí. Eu acho que a questão mais importante na questão da mudança, né, e muitas pessoas ficam temerosas porque haverá modificação na idade. Então, assim, para talvez tranquilizá-lo de certa forma, né, haverá regra de transição. Então, as pessoas que já estão aí nos seus 45 anos de idade, né, 46 até os 50 anos, para ficarem tranquilas, que provavelmente a reforma da Previdência não lhe será tão prejudicial. Haverá um pedágio, né, para ela pagar, mas não vai ser o preenchimento daquela idade integral conforme previsto. Então, isso é uma característica de toda modificação drástica de legislação, tanto previdenciária como qualquer outra que o governo faça, trazer uma regra de transição para trazer maior segurança, né? As pessoas que estão aí aos 50 anos já estão contando, né, os dias para sua aposentadoria, né? Então, a reforma poderá postergar isso, mas haverá uma regrinha ali que vai conseguir abarcar essas pessoas. Pelo menos isso, né? Ô, Jesus! Mas olha, meu amor, muito obrigada, doutora Cássia, uma grande parceira no programa, a doutora Cássia e outros grandes parceiros. Mais uma vez, eu te agradeço. Espero que possamos gravar muitas e muitas vezes, porque perguntas e dúvidas, infelizmente, não faltam, viu? Mas muito obrigada, viu? Obrigada, agradeço novamente. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.